pessoal do canal Crer e Saber, eu sou o Alisson, estou aqui de novo para gravar mais um vídeo e lembrando que hoje nós iremos falar sobre a fé e hoje nós iremos falar sobre a fé do ponto filosófico. Gostaria de interar também que a fé ela é vista sobre vários pontos de vista, né? Tem vários aspectos da visão sobre a questão da fé. Então o que acontece? Vai ter a visão sobre a fé da pessoa religiosa, de uma pessoa que tem fé, mas não se diz ter religião nenhuma, e vai ter a visão também da pessoa que não tem fé nenhuma, mas analisa e fala sobre o assunto, né? No meu caso, eu sou uma pessoa que tem fé, né? Dentro dos demais vídeos, também eu vou trabalhar a ideia do tipo de fé que eu tenho, mas como, né, a proposta do vídeo é trabalhar a questão da fé pelo menos em 6 aspectos, então nós iremos começar com o aspecto filosófico, né, dentro do conhecimento sobre a fé da filosofia, uma vez que, como já foi dito no primeiro vídeo de reinauguração do nosso canal, né, e nós tínhamos falado um tempo, eu fiz um vídeo não de reinauguração, mas de volta ao canal, né. Aí, como eu tinha falado naquele primeiro vídeo, aí eu vou reiterar e dizer que a fé na visão filosófica, ela não é uma fé que exige comprometimento, né, daquela pessoa que está analisando. Ou seja, a pessoa, para analisar a fé filosoficamente, não é necessário que ela tenha fé. Como eu já disse, no meu caso eu tenho fé, mas falando filosoficamente, não tem necessidade de se ter fé para falar da fé no âmbito filosófico. Então, de acordo com a filosofia, né, o conhecimento filosófico, claro que nós não vamos aprofundar em linguajar difícil, em pronúncias mais rebuscadas, mas nós vamos, assim, passar uma visão que qualquer um possa entender sobre o pensamento filosófico da fé. De acordo com a filosofia, a fé é algo inexplicável, algo que se entende como sobrenatural, né? Se entende como sobrenatural e algo que impulsiona a humanidade e muitas vezes até ajuda a humanidade a não cometer várias barbáries. Ou seja, os filósofos mais a favor, mais pró a fé, eles vão alegar que, de certa forma, a fé é beneficente, né? A pessoa ter fé não vai trazer nenhum empecilho em nada da vida de ninguém. Ao contrário, a fé, ela, muitas vezes, ela até ajuda, porque a fé ela ajuda a aplacar vários males e vários sentimentos negativos que existem no coração do ser humano. Então, os filósofos, né, sempre quando eles falam sobre fé, eles falam de forma meia poética, meia romântica, né, como, né, um poeta imagina um amor que não pode ter. Muitas vezes o filósofo, por não ter fé, mas por conviver com pessoas que têm, e por analisar a vida das pessoas que têm, o sentimento que possivelmente as pessoas têm, eles vão falar da fé de uma forma romântica, ou seja, de uma forma que eles não vivem, né, mas de uma forma que eles acham bonito. Então a fé
de acordo com a filosofia, é algo sublime, algo bom. Para alguns filósofos, né, um bocado de filósofo vai achar que é bobagem, que a crença em qualquer divindade é falta de conhecimento, que a realidade é que nós somos matéria, carbonos, e iremos desintegrar, né? Como todas as coisas envelhecem e desintegram, assim também somos nós, né? De acordo com os filósofos que são contra a ideia da fé, eles vão alegar que a fé é bobagem pela questão que leva a pessoa a crer em algo que ninguém tem prova, nem como testemunhar, nem como confirmar que é verdade, né? Uma crença em algo após a vida. Digo, na questão da fé em um Deus, né? Em uma divindade, em um ser supremo. Então, filosoficamente falando, os filósofos que são contra, eles vão dizer que o fato do ser humano ter fé, isso são os contra. O fato do ser humano ter fé é uma maneira do ser humano querer sobressair, existir em um mundo que tem fim, tornar infinito algo que tem fim. Então, a filosofia ela vai trabalhar com esses dois ramos, dois entendimentos, né? Os que não acreditam, mas respeita, o que não acredita e não respeita, e também tem os filósofos que acredita, respeita e também retém, né, no peito, na mente, a fé. A gente sabe de vários, né, homens que são filósofos, estão dentro do ramo da filosofia e acreditam na divindade, acreditam em Deus. Né? Muitas vezes não vão saber explicar o que é Deus, mas vão acreditar na questão desse ser supremo, ou seja, do Deus Criador. E para dar uns exemplos aqui, eu poderia citar, por exemplo, o falecido Enéas, que era um matemático, um cara que entendia do português e da história, um cara aprofundado em vários ramos, né, tanto da ciência como também da medicina, e ele acreditava em Deus, né? Ele não sabia explicar o que é Deus, mas dentro do entendimento dele, não tem como ter um mundo tão perfeito sem um Criador. Também posso citar o nome de outros filósofos, como, por exemplo, o Cortella, Mário Cortella. Ele é um filósofo e ele acredita em Deus. Está dentro do ramo da filosofia, é brasileiro e dá para qualquer um testificar o vídeo dele também, a credencial dele de filósofo. E também dentro do ramo da filosofia também tem o Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, ele tem doutorado como pastor também, e ele acredita em Deus, ele é filósofo também e acredita em Deus. Então, a filosofia, ela tem uma visão, na maioria das vezes, mais neutra sobre a fé. Né? A maioria dos filósofos, né, vão falar da fé como algo que não tem tanta importância assim para a vida da pessoa, né? Que não retém um espaço na vida das pessoas. Mas vamos ter também alguns poucos filósofos que acreditam
que sim, a fé é importante, que a fé ela impulsa o ser humano não só para o bem, né, mas também para reconhecer, né, porque a missão da fé não é somente te impulsionar a fazer o bem, né? A missão da fé ela é te impulsionar a fazer o bem, mas também te fazer reconhecer quando você faz algo que não condiz aquilo que você crê, trazendo o arrependimento e também trazendo também a reconciliação e a volta para o bem. Então, o que acontece? A fé, ela, filosoficamente falando, para os filósofos que são né, são a favor da fé, a fé é algo importante por isso, porque a fé leva a pessoa a corrigir o caminho, né? Muitas vezes, se errou, voltar atrás e consertar aquilo que errou. Ou, se tá para errar, impedir que erre, né? E sendo assim, aplaca vários, tantos como crimes ou como outras coisas que possam não ser crime, mas possam ser imorais também. Então, filosoficamente falando sobre a questão da fé, a filosofia, ela, há muito tempo, ela trabalhava junto com a fé, na mesma direção da fé, ela ia concernente à fé. De 1800 e pouco para cá, que a fé e a filosofia começou a distanciar, né? Porque a filosofia, o ramo da filosofia é questionar para saber. E a ideia da fé é crer, né? Para ver, crer. Você tem que crer para ver, para você sentir, né? Para você ter fé, você tem que simplesmente crer. A fé muitas vezes ela é inquestionável, né? Então o que acontece? Esse paradoxo fez muitas pessoas que estavam no ramo acadêmico a se desviar da ideia da fé, porque com o surgir, né, de várias pessoas, né, com fé e várias pessoas sem fé, várias pessoas no ramo acadêmico, e com a questão também da esperteza humana, né, as pessoas que dizem ter fé, mas agem como pior que os que não têm fé. Isso aí foi afastando muito também os acadêmicos da fé, porque geralmente as pessoas que chegavam nos níveis mais acadêmicos, que hoje o estudo já é difícil, mas uns tempos atrás era mais difícil ainda. Então, quer dizer, geralmente quem conseguia chegar a um nível acadêmico eram pessoas bem pensantes, pessoas com inteligência muito elevada, muito avançada, né, no se comparar hoje, né? Porque o que acontece? Antigamente, o ser humano ele era livre para pensar. Hoje em dia, nós, seres humanos, né, na nossa época, nós somos tosados até na ideia de pensar. Hoje em dia, dependendo da coisa, você é proibido até de pensar sobre o assunto. Quem dirá mais discutir sobre o assunto. Então, essa falta de liberdade de pensamento, liberdade de conversa, é que estão fazendo pessoas cada vez mais retrógradas na questão do entendimento, da sabedoria. Então, hoje em dia, o que acontece? As pessoas que vão alcançando patamares maiores nos estudos, muitas vezes eles vão decaindo na questão da fé exatamente por isso. Porque, como na maioria das vezes quem está lá em cima, né, veio de pessoas que já estavam lá em cima há mais tempo, né, ou seja, as pessoas que estão num nível acadêmico mais avançado, geralmente vão ser filhos, né, de pessoas ou do meio de pessoas que eram mais estabilizadas na vida. Então, o que acontece? Essas pessoas,
ela vai e como, né, ela cresceu tendo a fé como algo, né, de submissa importância, ela vai passar esse ensinamento para os filhos também. Então, muitas vezes, a pessoa mais humilde de fé, que consegue chegar lá em cima, né, até por também hoje, né, no meio eclesiásticos, né, nós não temos doutores aptos para ensinar a escritura, né, porque hoje em dia, na maioria das igrejas, claro, vai ser raro ter algumas igrejas, mas com certeza tem. Na maioria das igrejas não vão ter aquele doutor das escrituras, aquela pessoa que conhece das escrituras, que pode falar e sabe falar de qualquer assunto das escrituras, falar sobre os assuntos mais emblemáticos das escrituras, né? Vamos pegar, por exemplo, tem vários assuntos no Antigo Testamento que parecem ser complicados para entrar, né? Na verdade, não são, né? Mas, obviamente, para quem não tem uma destreza e um entendimento da escritura, vão ser assuntos inatingíveis e inefaláveis das escrituras. Várias partes do Antigo Testamento são de sobremodo meio obscuro para a mente e para o entendimento de muitas pessoas. Então, o que acontece? Por assim ser, que muitas vezes, quando um mais humildezinho, que até é de fé, ele alcança patamares maiores dentro dos campos acadêmicos, na maioria das vezes eles esfriam e perdem totalmente a fé. Então, o que acontece? A ideia desse vídeo é falar mais ou menos sobre a visão da filosofia sobre a questão da fé. Ou seja, a filosofia ela não é e nunca foi contra a fé. Hoje em dia, se for analisar, está contra, né? A maioria dos filósofos, a maioria das pessoas que são acadêmicas, que têm um certo patamar a mais na questão do ensino, né? Que a própria palavra já diz, né? É ensino, né? Não é conhecimento e nem entendimento, né? Porque na escola você não aprende a ter entendimento e nem conhecimento. Na escola você é ensinado a matéria, né? Então você vai aprender, né, a matéria. Então você vai ser ensinado de acordo com a doutrina que lhe for passada dentro da escola. Então, sendo assim, a fé né, na visão filosófica, ela é uma fé mais romântica, né? Porque muitas vezes a maioria dos filósofos, eles falam sobre a fé, entendem o que seria a fé, mas não conseguem sentir e nem ter a fé. Então o que acontece? Eles vão tomar dois caminhos, né? Ou ser neutro, né? Os que não creem, ser neutro e tratar do tema como um tema que deve ser tratado, né? Porque querendo ou não, é um tema relevante para a população e como, né, a filosofia ela se aplica a falar sobre todas as coisas, né? A filosofia ela não pode se pôr limite a si mesma. Então a filosofia, na maioria das vezes, vão falar sobre a fé de uma forma mais romântica, né? Uma visão como se estivesse longe, bem para dos horizontes. Mas, como eu disse, vai ter aqueles filósofos que é pró-fé, né? Só a favor da fé, não vão, da mesma forma que é contra a fé, não vai conseguir explicar Deus, o que é pró, ou seja, a favor da fé, também não vai conseguir explicar Deus, né? A ideia de explicar quem é Deus, né? Quem é o
Criador Supremo, é inatingível, né? Ninguém consegue explicar algo que transcende, né, na visão nossa, né, transcende o material, transcende, podemos dizer, até o espiritual, né? Porque a gente entende só o que nós vê, né? Nós sabemos que existe algo natural, material, tem a questão que se fala sobre o sobrenatural, né? Que está além do natural, né? Que pode ser, que vai estar lá no meado entre o espiritual e o natural, né? Então, além disso, nós não sabemos mais nada, né? É natural, sobrenatural e espiritual, que é o nosso campo de trabalho para nós analisar a questão da fé. Mesmo assim, a gente só temos como analisar, né, de certa forma, não só a questão da fé, mas a questão de qualquer outro assunto, mas no campo material. Então, a filosofia, ela não explica Deus, a ciência não explica Deus, nada explica Deus, né? Nenhum religioso vai conseguir explicar Deus, né? Nenhum ser no mundo vai conseguir explicar Deus. Então, a fé é algo que é exercitada no coração, no entendimento e na racionalidade. Essa é a questão da verdadeira fé, da fé racional, que nós iremos falar sobre ela em vídeos na frente. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, ajuda a esse canal a crescer e fiquem com Deus. Até a próxima.